Olá, meus amigos, bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nosso coração. Mais uma vez, estamos aqui nessa manhã acolhedora para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, estudando e orando por um mundo melhor. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Nos abençoe para que eu possa passar com clareza os ensinamentos dessa manhã. Seja conosco, Mestre amado, que assim seja. Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade, então, nesse capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ontem nós comentamos o parágrafo 1 e 2 do subtítulo A Infelicidade Real. E nós vamos, então, hoje, nós falamos da infelicidade real, nós falamos o parágrafo 1 e 2 dessa mensagem pelo espírito Delphine de Girardin, Paris, 1861. Então, vamos no parágrafo 3º dessa mensagem. O Espírito falando. Esse Espírito Delphine de Girardin, Paris, 1861. Então, vamos lá. Vós que vos desculpem, o Espírito falando, então, né, através da psicografia ao médium da época, em 1861. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, porque nós vimos ontem que, segundo os nossos olhos, a infelicidade é voltada aos nossos olhos materiais, né? É a perca de um ente querido, né? É uma criança que morre em tenra idade, um adolescente, né? Quando nós vamos a um velório de uma pessoa amiga, são infelicidade, né? Um desequilíbrio financeiro, infelicidade, né? Passando necessidades materiais. Então, aos nossos olhos, nós sabemos o que é infelicidade, né? Materialmente falando. E a infelicidade real é aquela em que nós achamos que é uma infelicidade, mas na verdade é aquilo que o ditado popular nos fala, há males que vêm para bem, né? Daí ele cita um exemplo de que uma tempestade derruba uma árvore, não é? E é uma infelicidade, machuca alguém, mata alguém, né? Mas, em contrapartida, porque é Deus que está, nada acontece à vontade de Deus, em contrapartida, limpa os miasmas do meio ambiente, né? Então, Deus está sempre no comando. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, né?
Então, continuando, ele vai falar então: vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. Então, ele vai falar de uma outra infelicidade, né? Então, nós temos que ver não sobre o aspecto material, e sim a vida futura. Nós, sempre que estudamos o Espiritismo, nós vamos focar a vida futura, porque a vida atual, o corpo morre, mas o espírito imortal que está temporariamente reencarnado em um corpo de carne, e, no nosso caso, no planeta de provas e expiações, né? Que a Terra é um planeta de provas e expiações, temporariamente. Mas o espírito é imortal e ele continua a sua jornada evolutiva, né? Então, ele fala: vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. Então ele vai citar aqui uma relação que para nós é felicidade, mas em termos do espírito imortal, pode ser que essa felicidade agora eu comprometa a minha vida futura, em termos do espírito imortal quando volta para a erraticidade, quando volta para o plano espiritual, né? E lembrando que a erraticidade é uma das moradas, várias moradas que tem na erraticidade. É o período em que o espírito desencarnado, fora da carne, ele fica aguardando uma nova reencarnação em várias moradas que existem aí na erraticidade, né? As zonas felizes, as zonas umbralinas, né? Então vamos lá. Então vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. Aí ele fala em termos do espírito imortal, não aos olhos materiais. Então ele fala que a infelicidade é a alegria. Para nós, materialmente, alegria é uma felicidade. Para o espírito imortal, essa alegria poderá ser uma infelicidade, porque tem que ver a consequência dessa alegria, né? Então, a infelicidade é alegria. Então, não devemos ver ao pé da letra, não é? Se for ver ao pé da letra, a infelicidade é alegria, tem coisa errada aí. Como? Alegria? Uma infelicidade, eu estou alegre. Então, em termos materiais, sim, alegria é alegria. Agora, em termos do espírito imortal fora da matéria, essa alegria pode ter comprometido uma infração divina, esse espírito reencarnado, né? Então, por isso que ele aborda sobre a vida futura, a vida do espírito mortal. Então, a infelicidade é a alegria, é o prazer, né? Visando a vida futura, né? Porque esse prazer eu posso também
ter infracionado a lei divina. Com esse meu prazer, eu estou prejudicando os nossos semelhantes. Eu posso estar cometendo erros, eu estou tendo prazer, mas eu estou faltando com a caridade. Então, por isso que ele está falando a infelicidade de uma outra forma, como da forma do espírito desencarnado. Né? Então, ele tem prazer. O prazer pode ser, né, o prazer na hora. Para mim, olhando a parte aqui material, o prazer é uma felicidade. A alegria é uma felicidade. Mas, no tocante às consequências dessa alegria, as consequências dessa felicidade, não é? Então, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama. Fama, o poder. Sou paparicado, sou respeitado pela fama. Mas, e as consequências dessa fama? Não é? O que eu estou, qual a consequência dessa fama? Eu materialmente falando. Então, atualmente é uma felicidade eu ser famoso. Mas, para o espírito imortal, nós sofremos as consequências das nossas ações. Não é? Então, por isso que ele fala, em termos do espírito imortal, a alegria, a fama, o prazer poderá trazer consequências desagradáveis. E, às vezes, essa infelicidade pode ser na própria reencarnação. A alegria, o prazer, a fama, pode me trazer consequências ruins. Então, aparentemente, é uma felicidade. Agora, considerando ainda a vida futura, aí sim, eu tive a felicidade momentânea da alegria, do prazer, da fama, porque nós vimos aí anteriormente, as gravações anteriores, que nós vimos que a felicidade real não existe na Terra, por tratar-se de planeta de prova e expiação. É felicidade relativa, não é? Não é completa. E essa felicidade momentânea, a alegria, o prazer e a fama, pode ser que eu realmente tirei proveito da fama, da alegria, do prazer, mas e as consequências dessa minha alegria, dessa fama, do prazer? Infracionei as leis divinas? Faltei com a caridade? Aí nós vamos responder. Toda infração das leis materiais, eu sou punido. Todas as infrações das leis morais, eu sou punido. Não é? Com espada fere, com espada será ferido. O espírito imortal sofre as consequências, tem que ressarcir dívidas, às vezes através das reencarnações sucessivas. Então vamos lá. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã,
é a louca satisfação da vaidade. A vaidade é uma doença da alma. Nós precisamos lutar contra essa vaidade, ser criaturas simples, né? A louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência. O vaidoso está pensando em consciência, o orgulhoso, frio. Não é? Então, as consequências de ser vaidoso, de ser orgulhoso, é uma infelicidade. Por isso que ele está falando uma outra forma de infelicidade, visando a vida futura do espírito mortal. Que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro, que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que reclamais ardentemente. Então, são as consequências da alegria, da fama, do poder, do prazer. Então, as consequências. Por isso que ele fala de uma outra forma. A felicidade para nós pode ser uma infelicidade devido às consequências, né? Esperai, vós que chorais. Voltamos a falar desse capítulo que fala bem-aventurados aflitos, olhando a vida futura. Porque olhando materialmente, como assim? Jesus falou bem-aventurados aflitos? Então, é visando a vida futura. Nós, com os nossos sofrimentos, estamos ressarcindo dívidas causados na presente reencarnação, que são as causas atuais das aflições, causadas em reencarnações passadas, em outras reencarnações, sem ser a presente reencarnação. São ressarcimento de dívidas, pagamento de dívidas, por ter infracionado as leis divinas. Não é? Então vamos lá. Aí ele fala: esperai vós que chorais. Vamos passar. O Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Ela é consoladora e é esclarecedora. Então, sabedores que o nosso sofrimento é para crescermos moralmente, é para ressarcirmos de dívidas causadas por nós mesmos, nós vamos chorar as dores, mas não vamos ser revoltados. Aí que fala: esperai vós que chorais. Então nós temos, no nosso sofrimento, temos essas leituras, temos as mensagens, temos os livros psicografados,
por tantos médiuns aí, Dom Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e tantos outros. As obras básicas da doutrina, que são o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então, nós temos aí uma doutrina na mão. Então, estudando a doutrina, nós estamos conscientes o porquê dos sofrimentos. São ressarcimentos de dívidas, ou então provas para suportarmos com resignação, com obediência e resignação e crescermos. Passa no teste da paciência, da compreensão, da indulgência. Não é? Então ele fala, o Espírito fala, esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, as consequências. Então, cuidado, os seus risos, a sua alegria, o seu prazer, sua fama, seu poder. Então, tremei, vós que rides, não é uma ameaça, é a lei de ação e reação. É a lei do choque de retorno, com espada fere, com espada será ferido. Então, tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Né? Muitas vezes meu corpo está satisfeito, mas eu estou sendo um suicida involuntário. Porque eu estou abusando do meu corpo, estou causando doenças no meu corpo, eu estou antecipando involuntariamente, estou sendo suicida. Suicida voluntário. Eu não quero morrer, mas eu estou abusando do meu corpo, eu estou antecipando a minha desencarnação, estou provocando doenças pelos excessos. Então é um suicídio involuntário. Não é? Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito, visando as consequências, sempre visando a vida futura. Não se engana a Deus, é o nosso Pai, é o Criador. Ele conhece cada um de seus filhos e sabe das necessidades de cada filho. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino, está traçado. Nós temos uma meta a cumprir. Quando vamos reencarnar, nós esquecemos o que somos temporariamente. No novo corpo que está, o Espírito vai habitar. Nós esquecemos. Mas o Espírito em si não esquece. Na reencarnação ele esqueceu. Mas quando ele dorme, ele está no mundo espiritual. Então ele sabe. Está preso aqui no corpo de carne. Mas o Espírito em si sabe o porquê está sofrendo. Está ressarcindo dívidas. Né? Então, esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque o vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino. E as provas credoras mais implacáveis
que a matilha excitada pela miséria, espreitam vosso repouso ilusório. Por isso que Jesus falou, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Por causa disso, as consequências. Por isso que está falando. Às vezes a miséria também é uma prova, é uma expiação. Mas a riqueza, a fama, o poder, o prazer, toma cuidado. Por isso que ele está falando aqui. Em termos de vida futura, é infelicidade. Então, é o que ele está falando. Não se engana a Deus. Então, esperai-vos que chorais, quer dizer, passeis resignação. Tremei-vos que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Cuidado, olha as consequências. Precisamos viver alegres, mas comedidamente. Praticando a caridade, material e moral. Combatendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência. Esse sim é o exercício. Não é mutilar nosso corpo, é mutilar a nossa alma doente. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino. E as provas, credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade. Por isso que chama atenção aqui o Espírito. Cuidado. Vós que chorais, tenha paciência. Vós que rides, cuidado. São as consequências, não é? Daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Né? Então, eu vou ler de novo esse segundo parágrafo para nós pararmos por hoje. Daí eu vou ler o segundo e o terceiro de novo para ficar bem gravadinho aí. Então, esperai vós que chorais, obediência e resignação. Tremei vós que rides, cuidado. Analise, reflita as consequências. Porque vosso corpo está satisfeito. Atenção. Não se engana a Deus. Quando desencarnamos, a própria consciência passa um filminho da nossa vida. Então, não se engana a Deus. Não se esquiva do destino. E as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, né? As provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, mais do que os miseráveis, né? Espreitam vosso repouso ilusório, é temporário, repouso ilusório, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade. Daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Surpreende a alma enfraquecida, a alma doente, pela indiferença e pelo egoísmo. Esses dois parágrafos é a nossa lição de casa de hoje, para nós refletirmos sobre essa outra forma de infelicidade. Né? Então, eu vou ler. E vocês, aí com o livrinho, aqui com as gravações,
nós vamos refletir. Este trabalhinho que eu faço é estudo, não é uma palestra. O estudo, literalmente, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. O parágrafo 3º e 4º dessa mensagem de 1861. Então, vamos lá. Vou ler, então. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma. Sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. Para nós refletirmos. A infelicidade é a alegria. Então tem que entender. A letra mata, o espírito vivifica. Não vamos pegar a letra, vamos ver no tocante à vida futura, do espírito imortal, as consequências dessa alegria. Então, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência. Você não pensa. O poder, a fama, o prazer te embute, te apaga a sua consciência. Só que, quando desencarnamos, passa o filminho da nossa vida. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. O homem sobre seu futuro do espírito imortal. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que reclamais ardentemente. É o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino. E as provas, credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, as provas mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Então, nós temos aí, como lição de casa, para nós refletirmos sobre a infelicidade de uma outra forma. Pela alegria, pela fama, pelo prazer. É uma infelicidade, conforme as consequências dessa fama, desse prazer, do poder, da fama, do prazer, da alegria. Então, são as consequências. Conforme a consequência, a felicidade pela fama, pela alegria, pelo prazer,
é relativo. As consequências tornarão uma infelicidade visando a vida futura. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, deixa eu marcar aqui. Nove do 2, 9 do 1, 9 do 1, deixa eu marcar, 9 do 1 de 2022. Então, está marcadinho. Amanhã, então, nós damos um desfecho nessa mensagem desse espírito Delfine de Geraldinho, Paris, 1861. Tá ok? Então, um bom dia a todos, fiquem com Deus e vamos fazer as nossas vibrações pela paz mundial, pela alegria de viver conscientes da nossa responsabilidade, mediante o nosso futuro do espírito imortal. Vibramos, então, pela paz mundial, pela união das famílias, pelos profissionais da saúde, pelos desencarnados que sofrem, que choram, que pedem prece, pelos encarnados que sofrem nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos leprosários, no tocante à falta de emprego, os desempregados, os que estão passando miséria, fome. Vamos vibrar, vamos pedir a Deus para coletivamente vibrar para essas pessoas. Vamos vibrar para a nossa família, para que haja mais amor, mais união, mais cooperação entre os elementos da família, que compõem a família, que eu chamo de comunidade chamada lar. Vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos ser mais humanos, mais fraternos. E pedimos forças a Deus para vencer os nossos impulsos inferiores. Muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Um grande abraço a todos. Tenham um bom dia. E até amanhã, para nós continuarmos orando e estudando o Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. Até amanhã e um grande abraço.